Olá, nos próximos minutos vamos falar de um assunto extremamente importante e que infelizmente graça ainda muito no próprio planeta Terra, não é? Trata-se do suicídio. Muita gente pensa, sem conhecer o Espiritismo, que pelo facto de a gente acreditar e até ter a certeza que a vida continua além da morte do corpo físico, que quem estiver numa situação difícil pode acelerar essa partida. Ora, pela experiência que nós temos dos que já fizeram isso e nos vêm contar como foi, essa é a pior solução, o pior caminho que podemos empreender. Daí o título desta apresentação, Suicídio? Não, obrigado. Neste item, nós vamos ver várias questões. Vamos ver exatamente o que é o suicídio, vamos ver, assim muito por alto, quais serão as suas causas, quais as suas consequências e falarmos de alguma forma de soluções. Existe um livro de Ivone A. Pereira, que é a bibliografia importante na bibliografia espírita, que nos fala precisamente de como é depois do ato suicida, como é a vida no plano espiritual. Não é nada desejável, não é? Antes de mais, para começarmos propriamente pelo princípio, nós podemos dizer que esta vida que a gente conhece é uma vida de fundo falso. Fundo falso porquê? Eu devo à minha mãe esta experiência desde pequenino. Ela tinha uma caixa, precisamente essa caixa, que tinha um fundo, tinha vários fundos, não é? Então ela uma vez mostrou-me isso pela primeira vez, meteu uma moedazinha pequenina lá dentro, fechou, queres ver que a moeda, quando eu abrir, já não vai estar lá na caixinha? Voltou a abrir, carregou numa molinha, é evidente, saiu um fundo superior, a moedinha ficou oculta por baixo e eu, desapareceu, a moeda não estava lá. Depois voltou a fechar, queres ver ela voltar a aparecer, carregou na patilhazinha, puxou e a moeda lá estava, não é? Esta vida que a gente vive é um bocado como se tivesse um fundo falso. Quem mata o seu próprio corpo, quando julga que nada vai aparecer, a vida projeta-se noutra dimensão. É esse o nosso assunto nos próximos minutos. Os problemas não desaparecem, agravam-se. Mas o que é concretamente o suicídio? Vem do latim sui, próprio, caedere, matar. É o ato intencional de se matar a si próprio. Agora, na área da ótica espírita, nós podemos perguntar, é possível matar-se a si próprio? À luz do Espiritismo, nós temos três dimensões. Nós temos corpo material, o corpo físico, temos um corpo espiritual e somos, não temos nada, somos espírito. Portanto, o espírito tem corpo espiritual e corpo físico. O que nós conseguimos, através da morte, é aniquilar o corpo físico, mas continua a vida numa dimensão espiritual com um corpo semelhante, corpo espiritual, e a consciência do próprio espírito, não é? Há vários tipos de causas para o suicídio. Existem as causas externas, não é? Pode ser o trabalho, o desemprego, é um bom incentivador, contextualizado, questões terríveis de saúde, não é? Às vezes, famílias completamente desagregadas, outras vezes a inércia por si só, e também causas espirituais, nomeadamente, às vezes no campo das obsessões. Tudo isto pode influenciar, mas não justifica, não é? Tudo depende, em termos de causas externas, das respostas individuais que escolhemos dar às situações, não é? É isso que decide a situação. Quanto às causas internas do suicídio, nós podemos ter respostas diferentes para estas perguntas imortais, não é? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Que fazemos aqui? O Espiritismo tem respostas. Mas, se fôssemos à rua, encontraríamos respostas das mais diferentes. Na ótica espírita, esta vida material é um bocado como a ponta de um iceberg. Sabem, nos mares do norte, onde as montanhas de gelo vagueiam pelo oceano e quando se vê aquela parte branca do gelo além da linha do mar, na parte imersa do linha do ar, imersa com E, por baixo da linha d'água a montanha é muito maior.
E os naufrágios acontecem, ou aconteciam mais vezes antigamente, porque não se sabia, a partir do momento em que na aproximação ou na passagem, o casco do barco não ia colidir com a parte escondida do iceberg. O que nós sabemos da vida de acordados é, de facto, muito pouco face à nossa vida numa dimensão mais integral, não é? E é com base nessas situações que nós temos contextos de provas, exames e expiações, consequências dos nossos atos do passado. Mediante essa parte oculta da nossa vida, nós temos tensões que se projetam no nosso cotidiano e que às vezes nos parecem injustificáveis. Mas tudo vem com um final de amadurecimento e de aprendizado, não é? Uma das situações que nós falamos em termos de causas externas são as situações espirituais. A obsessão é definida no Espiritismo como sendo toda a influência perniciosa que um espírito desencarnado logra alcançar sobre um encarnado. E muitas situações de suicídio face a inimizades de um passado remoto, que se localiza mais tarde, podem ser resultado de vinganças, de cobranças, de perseguições, que podem somar-se a outras circunstâncias e induzir e sugestionar determinado indivíduo a suicidar-se. Mas a obsessão não determina as nossas opções. Nós podemos sempre reagir. Se nós somássemos as opções todas em todo o mundo, em todos os tempos, nós encontraríamos uma análise simplificada deste termo. Existe um espírito obsessor com intuitos vingativos, existem um obsidiado, não é? Que sofre essa ação por sintonia ou por vínculo kármico, se assim podemos dizer, e o que dá consistência a esta inter-relação é a ignorância de ambos, não é? Sem ignorância não há obsessão. E o que é que pode levar pouco a pouco a situações de obsessão? Pensamentos e emoções infelizes. Vontade de se vingar, vontade de fazer mal a outrem, pensar mal dos outros, cultivar situações de infelicidade, coisas dessa ordem, não é? E o que é que leva à desobsessão, que é a antítese da obsessão? Pensamentos e emoções boas, edificantes, construtivas, fraternais, não é? Então, no mesmo esquema, se nós quisermos retomar a situação de resolução de uma obsessão, temos esta situação. O obsessor, o obsidiado, não é? Em vez da ignorância que os liga, proporcionar informações úteis, de tal forma que o obsidiado dessintonize, e o obsessor tem duas alternativas, ou fica na mesma e perde a alçada sobre o obsidiado, ou então esclarece e percebe que a obsessão não é o melhor que pode fazer para a sua vida. É algo que nunca pode ser feito de forma compulsiva, mas sim de forma voluntária, não é? Por outro lado, também existem as circunstâncias pessoais de outra ordem. Se nós quisermos relacionar situações que geram desespero, elas vão ter uma resposta de um limiar de tolerância à frustração. Cada indivíduo tem limiares mais escassos, limiares mais generosos, mas tudo depende da forma como se amortece essas agressões, essas interpretações do que nos acontece na vida, não é? Funciona então essa forma numa relação de compensação e descompensação, não é? Interessa-nos compensar as situações que podem desarmonizar-nos. Então nós vemos que as respostas interiores às circunstâncias exteriores são decisivas, são dominantes, têm ascendente face ao controlo de nós próprios, não é? E o que é muito importante nesta área. Todos nós somos, às vezes, otimistas, outras vezes pessimistas. Muita gente é mais pessimista que otimista, mas é mais interessante nós sermos, de facto, otimistas. Um otimista, se falar com outro, olha, vai à mercearia e vê se me consegues trazer de lá uma dúzia de laranjas. O pessimista vai dizer, nem sei se te consigo trazer meia dúzia a esta hora do dia,
Se for o otimista, vai dizer, até te trago 2 dúzias. Não é isso? Tudo depende das expectativas que nós lançamos à vida. E o otimista, por circunstância, é geralmente mais feliz que o pessimista, não é? Este número 6, neste formato, é interessante porque o otimista vai ver sempre um 6 como um 9, nesta circunstância, e o pessimista vai ver sempre as coisas mais vazias, não é? É um bocado como ao copo a meio. O pessimista diz que está meio vazio, o otimista diz que está meio cheio. Então, desvalorizar agravos, não é? Valorizar o que se tem de bom cria-nos uma dinâmica interna de maior compensação, não é? E a própria consciência precisa de ser também aliviada nesses termos face ao nosso anseio de progresso e de bem-estar, não é? Existem casos vulgares, mas existem também casos fantásticos, quase incompreensíveis. Lembramos, por exemplo, do caso Jerónimo Mendonça. Viveu entre 1939 e 1989. Nasceu em Minas Gerais, no Brasil. Aos 19 anos, segundo a história que nos contaram, foi ao cinema, estava o cinema cheio, ficou à porta, de pé, à entrada da sala de cinema. O filme acabou, toda a gente saiu e ele ficou ali sem se mexer. Ficou desde então paralítico. Pois, só conseguia praticamente falar. Este homem viveu umas décadas a ser transportado por maca. Mas ele cantava, ele fazia palestras, ele ditava livros, ele criou obras sociais notáveis de amparo à infância, à velhice, etc. E, no entanto, estava em circunstâncias extremamente limitadas, não é? Entretanto, cegou e chamavam-lhe até, pela sua obra fantástica, o gigante deitado. Conseguiu superar tanto sofrimento em obras notáveis a favor do próximo, não é? Portanto, são exemplos práticos que conseguem compensar todas estas circunstâncias terríveis que a qualquer outro faria pensar várias vezes no suicídio. Nós sabemos em qualquer tempo o que é que passa um suicida depois da morte, porque eles vêm-nos contar nos trabalhos mediúnicos. São reuniões que nós fazemos fora do horário profissional, com pessoas preparadas para isso, reuniões privadas, e no caso de uma reunião em que participo, presentemente, manifestam-se os espíritos desencarnados que os amigos espirituais trouxerem naquela hora para se manifestar. Ainda há pouco tempo se manifestou alguém que estava hospitalizado em situação dolorosa e que perdeu a cabeça e acabou por pôr fim à sua vida. Ele apelava na manifestação, depois de ter sido amparado, que passássemos a palavra, que nunca ninguém em circunstância alguma entrasse por aí, porque ele diz que estava mal, mas a partir do momento em que se suicidou, tudo piorou. É como se entrasse num turbilhão de poeira, de sofrimento, de confusão, e ficou assim durante um tempo indeterminado, até que se conseguiu chegar até ele para o ajudar. Temos um caso de meados do século XIX, publicado na revista que Allan Kardec publicava, a Revue Spirit, em Paris, França, em que ele fazia evocações, nós não fazemos, em que se traduz assim: Jean-Baptiste viu um jovem que, depois de ter vagueado sobre a ponte, se atirou ao rio. Imediatamente foi em seu socorro e retirou. A asfixia já era completa, reanimação inviável. Uma carta encontrada no casaco revelou tratar-se de Paul D., não está identificado intencionalmente, de 22 anos, residente em Paris. A carta, dirigida pelo suicida ao pai, sensibilizava. Pedia-lhe perdão por o abandonar e dizia que há 2 anos se sentia dominado pela vontade de se destruir. Parecia-lhe ouvir, fora da vida, uma voz que o chamava. Encontraram também, no bolso do casaco, uma corda nova, na qual tinha saído feito um nó corredio. Depois do exame médico-legal, o corpo foi entregue à família. Isto era a notícia de jornal,
Depois Allan Kardec comenta lá na revista: a obsessão é evidente, e o que não o está menos é que o espiritismo lhe é completamente estranho. Eis a instrução dada a respeito por um dos nossos espíritos familiares e da qual ressalta que, malgrado o arrastamento a que o jovem cedeu para a sua infelicidade, não sucumbiu à fatalidade. Tinha o seu livre-arbítrio e, com mais vontade, poderia ter resistido. Se tivesse sido espírita, teria compreendido. Depois há uma mensagem dos espíritos familiares, através do médium Monsieur Nivar. A voz dizia, diz-se nessa mensagem: vem, vem, mas essa voz do tentador teria sido ineficaz se a ação direta do espírito não se tivesse feito sentir. O pobre suicida era chamado e era impelido. Porquê? O seu passado era a causa da situação dolorosa em que se achava. Apegava-se à vida e temia a morte. Mas nesse apelo incessante que ouvia, encontrou força? Não, auriu a fraqueza que o perdeu. Superou os temores, porque esperava encontrar do outro lado da vida o repouso que o lado de cá lhe negava. Foi enganado, o repouso não veio. As trevas o cercam, a sua consciência censura-lhe o ato de fraqueza e o espírito que o arrastou escarnece ao seu redor. O cego não o vê, mas escuta a voz que lhe repete: vem, vem, e depois zomba. A causa, diz essa entidade, está no passado. O obsessor foi impelido ao suicídio por quem acaba de fazer cair no abismo. Era a sua mulher na existência precedente e sofrera com a brutalidade do marido. Fraca para aceitar com resignação e coragem a situação que lhe era dada, buscou na morte um refúgio. Vingou-se depois. Entretanto, o ato desse infeliz não era fatal. Tinha aceite os riscos da tentação. Esta era necessária ao seu adiantamento, porque só ela podia fazer desaparecer a mancha que havia enudoado a sua existência anterior. Aceitar o risco com a esperança de ser forte, mas sucumbiu. Recomeçará mais tarde, resistirá, isso dependerá dele. É assim porque a vida material, de facto, não é onde se esgota toda a nossa existência. Saímos daqui para uma plenitude de vida espiritual em que continuamos a ser os mesmos, sem saltos nem solavancos. Se existe desespero no plano material, ao suicidarmos-nos, o desespero continua, não atenua, aumenta. Se nós temos uma moléstia na vida material, uma doença terrível, na vida espiritual, essa dor mantém-se com sensações. E porquê? Por várias razões. A primeira é de que existem ligações entre o corpo espiritual e o corpo físico que numa morte natural acabam por se dissipar mais rapidamente e no suicídio são muito mais difíceis de dissipar. O que é que acontece? Situações de dor do corpo físico passam por essas ligações ao corpo espiritual, atingem a consciência do espírito e têm a percepção das dores. Portanto, a separação do corpo espiritual do corpo físico é mais difícil, as dores passam, não é? A não ser que haja uma situação de inconsciência. A ligação corporal existe, não é? Desligamento difícil do corpo físico. Se há um drama familiar que seja circunstancial no suicídio, nós vamos apanhar telepaticamente com os sentimentos de desgosto, de tristeza, às vezes de acusação dos entes queridos, não é? E, eventualmente, em vidas mais à frente, vidas corporais que venham a surgir, o corpo espiritual lesado pode imprimir situações de moléstias que não estavam previstas, doenças que não estavam previstas no próprio corpo físico, não é? Então, soluções. Bem, apoio médico adequado, apoio psicológico são importantes. E também apoio espiritual.
Desenvolver atividades que gerem bons sentimentos, que compensem a afetividade e que propiciem o exercício quotidiano de uma mente saudável, não é? Perante quem se suicidou, se somos parentes, não é? Ou se somos amigos, ou se sabemos, lembrar quem partiu desta vida sempre sem recriminações, apenas com bons sentimentos. Lembrar os bons momentos, abraçar em pensamento com ternura, com amizade, tudo isso ajuda de alguma forma a atenuar os dramas. Orar com os seus melhores sentimentos, espontaneamente, a favor do bem-estar de quem se suicidou, não é? Ter noção de que quando nos dispomos a ser ajudados, a ajuda surge em tempo adequado, em tempo certo. Tenhamos a sabedoria de reconhecer isso, não é? Era esta a mensagem que trazíamos para o dia de hoje e continuaremos, sempre que possível, fora das nossas profissões, a tentar passar estas informações que são importantes para nós e serão certamente para todos.